Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, que o nome do Senhor seja glorificado e que o Senhor abençoe você, ouvinte da Palavra de Deus. Nós estamos aqui gravando mais um vídeo da série Dons Espirituais, onde está registrado no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 12, onde Paulo fala dos 9 dons espirituais. E nós já vamos começar falando um pouco sobre esse assunto para que não venha tomar muito tempo. E eu quero separar primeiro os dons espirituais na sua categoria, os dons espirituais nas suas categorias diferentes. Eu vou começar falando primeiro do dom da palavra da sabedoria. Então são 9 dons espirituais, mas eu quero começar falando do primeiro dom que Paulo fala, que é o dom da palavra da sabedoria. E o dom da palavra da sabedoria, ela se encaixa na categoria de saber de uma forma sobrenatural. Então os dons espirituais não é uma coisa natural do ser humano. Os dons espirituais é um dom do céu, são dons que se manifestam, que agem, que operam de uma forma sobrenatural, é divino, é totalmente espiritual e não é na força humana, não é na capacidade humana, mas é na capacidade do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo que distribui os dons espirituais. Isso a gente vai estar falando também em outro vídeo. Mas hoje eu quero falar sobre o dom da palavra da sabedoria, que se encaixa na categoria de saber de uma forma sobrenatural. Então a categoria de saber de uma forma sobrenatural, ela se encaixa na categoria de saber sobrenaturalmente, e são 3 dons espirituais que agem de uma forma sobrenatural, que faz a pessoa saber de uma forma sobrenatural. E são 3 dos 9 dons, são 3 os dons espirituais que faz uma pessoa usada, um instrumento de Deus, uma pessoa usada por Deus, saber de uma forma sobrenatural. Ou seja, ele vai ter uma ciência, um conhecimento, ele vai ter um dom, uma capacitação de saber de uma forma sobrenatural, diretamente do céu, diretamente espiritual, diretamente sobrenatural. E são 3 os dons espirituais que se encaixam nessa categoria de saber sobrenaturalmente, que é o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência e o dom de discernir espíritos. Esses 3 dons que se encaixam na categoria de saber sobrenaturalmente dentre os 9 dons espirituais. Existem as outras categorias, que é a categoria de dons para falar sobrenaturalmente e a categoria de dons para agir sobrenaturalmente. E hoje eu quero falar do dom da palavra da sabedoria. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Então tá aqui. É um primeiro dom espiritual que Paulo fala dos 9. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Ele sabe de uma forma sobrenatural, ele se encaixa nessa categoria. E como opera? Como que vem essa manifestação do dom da palavra da sabedoria na vida de uma pessoa que recebe esse dom, ao qual o Espírito Santo dá esse dom, distribui esse dom? O dom da palavra da sabedoria, ele dá uma capacidade para o ser humano, em primeira coisa, ele interpretar sonho. Então, uma pessoa que tem o dom da palavra da sabedoria, ele tem a capacitação para interpretar sonhos que são revelados pelo Espírito Santo. Por quê? Quando Deus quer corrigir Miriam e Arão,
lá no Antigo Testamento, quando Deus vai corrigir Miriam e Arão, Deus chama Miriam e Arão e fala assim para ele: quando eu quero falar com o profeta, eu a ele me manifesto ou em sonho ou em visão. Ou seja, quando Deus quer falar com o servo dele, quando Deus quer falar com o profeta, ele se manifesta ou em sonho ou em visão. Então você vai ver na palavra de Deus profetas falando em nome do Senhor, entregando mensagens divinas, e alguns receberam por visão e outros receberam essas mensagens divinas em sonho. Então muitos dos profetas que é onde foi registrado as suas mensagens na Bíblia, eles receberam essas mensagens divinas por sonho. Então Deus, quando ele quer falar com alguém, ele fala em sonho, ele fala em visão. Então, existem pessoas que têm sonhos proféticos, existem pessoas que têm revelação divina por sonho. E muitas pessoas que recebem esse sonho, recebem essa revelação divina por Deus em sonho, não entendem o sonho. Alguns sonham e não entendem. Então, a pessoa que tem um dom da palavra da sabedoria, ele tem a capacitação dada pelo Espírito Santo de interpretar esse sonho. Ele interpreta esse sonho. E a diferença do dom da palavra da sabedoria é que, além dele interpretar, além dele dar a interpretação com o dom da sabedoria, com o dom da palavra da sabedoria, ele também dá um aconselhamento. Então, é uma revelação seguida de aconselhamento. Então, ele é usado por Deus para uma revelação, e ele decifra, ele interpreta e vem seguido de aconselhamento. Então, o dom da palavra da sabedoria, ele traz essa capacidade para a pessoa. Além dela trazer a revelação de Deus, além dele interpretar, além dele decifrar, ele também segue de conselho. Então é revelação seguida de conselho. Então você vai ver José, por exemplo. José, ele não tinha o dom de interpretar o sonho, porque dom de interpretar sonho não existe. Ele tinha o dom da palavra da sabedoria. Então, quando alguém sonhava, quando alguém tinha uma revelação em sonho, José, que tinha o dom da palavra da sabedoria dada pelo Espírito Santo, ele sabia interpretar o sonho da pessoa. Então você vai ver que onde José estava, alguém sonhava. Então você vai encontrar José ainda jovem, sonhando. E ele contava esse sonho para os irmãos dele, mas ele ainda era jovem, ele não tinha ainda tanta intimidade com o Senhor. Então ele sonha, mas nem ele entende direito o que era aquilo. Nem ele imagina direito o que era aquilo. Ele tinha uma noção, mas por ser jovem ainda inexperiente, ele não sabia o que fazer com aquela revelação. Mas aí vai passando o tempo, Deus vai amadurecendo José. E você vai ver que lá na prisão, lá no cárcere, você vai ver o padeiro sonhando, você vai ver o copeiro sonhando, e também lá no Egito você vai ver Faraó sonhando. Então, olha que mistério. Quando existe uma pessoa que tem o dom da palavra da sabedoria, Deus faz com que as pessoas que estão ao redor dessa pessoa sonhem também. Além dele sonhar, além de Deus falar com ele em sonho, Deus também revela sonhos para as pessoas que estão em volta dessa pessoa que tem esse dom. Então Deus começa a revelar em sonho para o padeiro, em sonho para o copeiro, e Deus começa a revelar em sonho para Faraó. Mesma coisa foi com Daniel. Então Daniel ele também tinha o dom da sabedoria, e Deus fez com que o rei Nabucodonosor sonhasse. Por quê? Porque havia alguém ali capaz de interpretar aquele sonho. Então qual que é o mistério dessa área, dessa operação do dom da palavra da sabedoria? Além de Deus falar com o profeta em sonho, fazer o próprio profeta sonhar,
ele faz com que esse profeta entenda esse sonho, decifre esse sonho, e ele faz com que as pessoas que estejam ao redor dele comecem a sonhar também. Então, se tem uma pessoa que tem o dom da palavra da sabedoria, as pessoas que envolvem ela vão passar a sonhar também. Por quê? Porque existe alguém ali capaz de interpretar aquele sonho. Então, Deus começa a dar sonho para as pessoas em volta. Então, é o mover do Espírito, é uma operação do Espírito. Então, onde essa pessoa está, outros também vão sonhar, vão contar aquele sonho para aquela pessoa que tem esse dom, e ele vai dar a interpretação seguido do conselho, que esse é o mistério da palavra, do dom da palavra da sabedoria. Além dele interpretar, além dele revelar, ele ainda segue do aconselhamento. Então, você vai ver que o padeiro sonha, o copeiro sonha, e José interpreta o sonho. Você vai ver Faraó sonhando e José interpreta o sonho. E José aconselha Faraó. Porque Faraó diz assim: o que a gente vai fazer agora? José fala, e José dá o aconselhamento: arrumem um homem sábio, que seja sábio, e que organize tudo isso, e que ajunte o trigo, para que depois, quando vem o tempo da seca, ele possa vender esse trigo. Então Faraó diz assim: não existe outro que tenha uma capacitação igual. Existiria por acaso alguém com uma capacidade igual a de José? Não tem. Onde há o Espírito de Deus nele, então ele mesmo vai resolver esse negócio. Então você vê que, além de José interpretar o sonho de Faraó, José ainda traz o aconselhamento. Então esse também é um dos mistérios da manifestação desse dom. A pessoa tem a capacidade para interpretar sonho, a pessoa tem a capacidade de dar o conselho seguido dessa interpretação. Então, outro mistério: decifrar mistérios, decifrar enigma. Então, quem tem o dom da palavra da sabedoria, ele consegue decifrar enigmas trazidos pelo Espírito Santo. Então, você vai ver Daniel, que tinha esse dom da palavra da sabedoria, você vai ver Daniel decifrando o enigma para Beltesazar. Beltesazar tem uma visão e vê uma mão escrevendo na parede. E aquela mão escreve Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ele vê uma mão no ar, no meio da festa, no meio do banquete de Beltesazar, ele vê uma mão escrevendo na parede. Todo mundo olha aquilo, os sábios olham aquilo e ninguém entende o que está escrito ali. Aí eles chamam Daniel. Alguém se lembra de Daniel e diz assim: olha, no tempo do seu pai tinha um homem que sabia interpretar todos os enigmas. Mandou chamar. Então você vê que Deus, ele só vai manifestar, ele só vai trazer os enigmas, ele só vai trazer os mistérios, ele só vai trazer os sonhos e as visões onde há alguém que possui esse dom. Se tem alguém que possui esse dom, Deus se manifesta, ele passa a falar com as pessoas, porque ali tem alguém que possa interpretar. Então é necessário ter o dom para que Deus venha se manifestar, que o Espírito Santo dá o dom para aquilo que é útil. Então você vai ver que a mão escreve na parede, ninguém entende nada, porque ninguém tinha o Espírito Santo e ninguém tinha o dom da palavra da sabedoria. Então ele chama Daniel. Quando Daniel chega lá, ele lê aquela escritura e na hora ele decifra aquele enigma, ele decifra aquele mistério e ele fala o que significa aquilo, e o Espírito Santo usa ele também para dizer o que iria acontecer ali com Beltesazar. É forte, é muito forte isso. Então, interpretação de sonho, decifrar mistério, decifrar enigma. E quem não tem o Espírito Santo e quem não tem o dom da palavra da sabedoria, não adianta que não acontece. Você vai ver que Sansão, ele dá um enigma para os filisteus decifrar o enigma. Os filisteus não conseguem decifrar o enigma de Sansão. Por quê? Porque filisteu não tem o Espírito Santo, filisteu não tem o dom da palavra da sabedoria, eles não conseguem decifrar. Aí, de uma forma injusta, os filisteus descobrem aquilo ali, de uma forma injusta, né? Eles vão lá e pegam a noiva de Sansão, forçam ela, ameaçam ela, ela aperta Sansão e Sansão ali revela o enigma, ela pega a revelação do enigma e passa para o filisteu, e o filisteu então descobre, decifra o enigma. Então foi de uma forma injusta,
mas eles pela carne não conseguiram. Então tem que ter o dom da palavra da sabedoria para decifrar enigmas, para decifrar mistérios. Você vai ver que todos os mistérios, todos os enigmas que a rainha de Sabá dá para Salomão, ele decifra todos. E diz a Bíblia que não houve o que Salomão não decifrasse, não falasse para a rainha de Sabá. Não houve o que ele não decifrasse de todas as perguntas e questões que ela fazia com ele. Então, o dom da palavra da sabedoria traz esse saber sobrenatural. Não houve o que Salomão não falou e não ensinou e não decifrou da rainha de Sabá. E ela sai dali surpreendida, porque ela vê o sobrenatural de Deus naquele lugar. Então, você vai ver também, terceira operação desse dom, da palavra da sabedoria, a pessoa também, ela ministra de uma forma espetacular. Ela ministra a palavra de Deus de uma forma sobrenatural. Então você vai ver pessoas na Bíblia, você vai ver pessoas na Bíblia que tem uma eloquência diferente diante da palavra de Deus. Você vai ver Estevão desenrolando a mensagem de Deus de uma forma espetacular. Você vai ver Apolo tendo uma eloquência para conseguir convencer as pessoas na palavra de Deus. Então, você vai ver também em vida pessoas que trazem uma interpretação, que trazem uma revelação bíblica sobrenatural. A forma como eles ministram a palavra de Deus, de uma forma que você já leu várias vezes a Bíblia, já leu várias vezes aquele texto e nunca achou. Mas quem tem o dom da palavra da sabedoria, lê aquele texto, o Espírito Santo revela no profundo e escondido. Ele sabe decifrar, ele sabe desvendar os mistérios bíblicos, ele sabe trazer uma interpretação poderosa da palavra de Deus. E são esses pregadores eloquentes, são esses pregadores que têm um conhecimento sobrenatural da palavra. Então, quem tem o dom da palavra da sabedoria, ele também consegue ir além daquilo que está aqui aparente na Bíblia. Ele consegue ir mais profundo na interpretação bíblica, trazendo revelações maravilhosas, espetacular para os ouvintes da palavra de Deus. Então, você está no canal Pastora Ana Canevari, você está na série Dons Espirituais e eu estou falando aqui do primeiro dom. Então, se você também quer ouvir um pouco dos outros dons espirituais, então no próximo vídeo eu vou estar falando sobre o dom da ciência, o dom da palavra da ciência. Se você gostou, clique e curta. E se você gostou, ore e busque os dons espirituais. Então, fora os dons espirituais, eu também vou estar falando de outros assuntos também referente a dons espirituais também, porque eu sei que tem muita gente que almeja, deseja e quer ter um dom espiritual. E há conselhos de Paulo para a gente buscar os dons espirituais. Então, é uma necessidade. Os dons espirituais é uma necessidade para nós. Então, Deus fala em visão, Deus fala em sonho e é preciso... Deus precisa de pessoas para serem usadas pelo Espírito Santo, para receberem esses dons do saber sobrenaturalmente. O dom da sabedoria é muito importante numa igreja. O dom da palavra da sabedoria é muito importante no meio do povo de Deus, porque decifra, desvenda, revela coisas que a gente precisa. Então você vai ver no caso de José. E você vai falar, você só falou do Antigo Testamento. Não. No Novo Testamento, no livro de Atos, Paulo recebe revelação em sonhos, só que por ele ter todos os dons, ele mesmo diz que ele tem todos os dons, por ele ter o dom da palavra da sabedoria, Deus dá o sonho para ele e ele entende pelo dom da palavra da sabedoria que não era para ele pregar em outro lugar, que ele tinha que pregar na Macedônia, que ele tinha que atravessar a Macedônia e pregar em outro destino que Deus estava dando para ele, porque se apresenta um varão macedônico para ele em sonho. Então, como que ele interpreta esse sonho? Ele interpreta que ele tinha que pregar lá naquele lugar. Então,
nos tempos da igreja, no Antigo Testamento e nos tempos da igreja, Deus também se revela da mesma forma como se revelava também para os profetas na antiguidade. Então Deus se manifesta em sonho, Deus se manifesta em visão, e o Espírito Santo ainda atua dessa forma ainda, pelos dons espirituais. Então é necessário buscar. Então você que quer saber sobrenaturalmente, olhe, busque o dom da palavra da sabedoria, porque Deus vai falar em sonho, Deus deu a palavra para a gente interpretar a palavra, e Deus, o Espírito Santo revela mistérios e enigmas que a gente precisa descobrir, decifrar, que o Espírito Santo, você vai ver João no Apocalipse recebendo várias revelações, mas você vai ver que o dom da palavra da sabedoria fazia com que ele decifrasse o significado daquelas visões. Então, ele mesmo fala sobre o número 666, a soma do número, do nome. Então, ele sabe, pelo poder da palavra da sabedoria, decifrar aquelas revelações e visões que ele estava tendo pelo dom da palavra da sabedoria. Então, você vai ver que José, quando interpreta o sonho de Faraó, ali a humanidade foi salva. Deus dá uma revelação para Faraó e dá a capacidade para José interpretar e aconselhar, que salva a humanidade da fome. Salva a humanidade da fome. O dom da palavra da sabedoria já salvou a humanidade, o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vem atuando, o Espírito Santo vem livrando a humanidade, e o Espírito Santo já revelou coisas que salvou a espécie humana. Então, vamos buscar esse dom. Clica lá, se inscreve e clica no nosso canal, que o nosso canal é um canal de estudo bíblico para crescimento espiritual e profundidade no Espírito Santo. Busque o dom da palavra da sabedoria, que Deus tem muito que agir. Deus quer agir muito por esse dom. Amém? Deus abençoe tua vida, que você seja próspero, que você seja abençoado, que você seja cheio do Espírito Santo. E se você não aceitou Jesus, aceite Jesus como seu único Salvador. Jesus, ele veio, nos salvou, nos curou, nos batizou com o Espírito Santo, e Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Deus abençoe.